O fundo do YouTube, cheio de criaturas interessantes. O que será que Boizinho está tramando dessa vez? Vamos dar uma olhada? Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Olá, eu não vi você aí. Eu estava aqui olhando de forma intrusiva animações em momentos inconvenientes, como sempre faço. Já deve fazer um tempo que eu, não posto um vídeo longo. E vamos ver o que temos aqui no roteiro. Sim, o Analog Horror dos Contos de Fadas. Nesse Analog Horror, temos como protagonista desse primeiro episódio a Chapeuzinho Vermelho e o temível Lobo Mau, que nesse universo todos os lobos dos contos de fadas são um só. Que maldades e pecados esse lobo cometerá? Lembrando, o canal do criador dessa história vai estar aí na descrição, e se eu não me engano, o cara até é brasileiro. Então, se interessar pela história, vá dar uma olhadinha no canal dele. Ele tem um monte de obras de uma pegada similar. Então, se você curtir, vai lá dar uma olhada. Então, bora lá ver essas criaturas cometendo atrocidades. O primeiro caso, Chapeuzinho Vermelho. Logo de começo, vemos uma vinheta charmosa dando nome para o episódio. E logo em seguida, vemos a mãe da Chapeuzinho pedindo para ela ir entregar uma cesta de guloseimas para a sua vozinha, que está doente. Mas é claro, como qualquer boa mãe, a mãe da Chapeuzinho dá um conselho para ela não falar com estranhos. Bom, o clássico conto da Chapeuzinho Vermelho, apesar de até agora o conto seguir fielmente a maioria das coisas da história original, há algo estranho no ar, já que está de noite e está quieto, desconfortavelmente quieto. E se essa história seguir com essa atmosfera, podemos suspeitar que ela está seguindo o rumo das histórias mais antigas. Essas histórias foram feitas para dar lições para crianças. No caso da Chapeuzinho, é temer as florestas e não falar com estranhos. A Chapeuzinho sai de sua casa. Está escuro lá fora. Ela se sente apreensiva e preocupada. Afinal, quem não estaria sendo apreensiva? Afinal, ela é só uma criança que está na escuridão, e a escuridão está praticamente cobrindo toda a sua visão. E sua avó está doente. Ela precisa de alguém para confortá-la e apoiá-la. Por sorte, a Chapeuzinho Vermelho trouxe uma lanterna. Assim, o caminho até a vovó se torna um pouco menos assustador? Não, nem um pouco. Ainda tremendo pelo frio da noite e por estar sozinha, nossa Chapeuzinho Vermelho
continua vagando, mas logo corpos de animais começam a aparecer, sejam pequenos ou grandes, carnívoros ou herbívoros. Parece que tem algo caçando por essas redondezas. He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. Tudo está indicando para ela sair, mas por coragem ou medo de levar repreensão da mãe ou o que seja, ela ignora e continua seguindo até a casa de sua vovó. Podemos ver que essa floresta não é um lugar seguro. Com tantas adaptações suavizando os contos de fadas, nós acabamos esquecendo o principal motivo para eles existirem, o medo. Causar medo era a maneira dos adultos antigamente de disciplinar as crianças, e hoje em dia os contos de fadas se tornaram tão marketáveis que você não encontra o aspecto do medo facilmente em obras atuais, apesar de ser vista bastante em obras visuais infantis do século passado. Hoje em dia, ela foi praticamente extinta, mas alguns estúdios pequenos ainda tentam manter o espírito de terror dos contos para os dias de hoje, mas é sempre interessante ver obras mais antigas e ver como elas faziam, por exemplo, Shiri no Suzu ou Ring Bell, história inspirada no conto dos Três Cordeiros. Essa história é bem cruel e mostra como o mundo pode tornar um pequeno cordeiro em um monstro. Essa história não segue fielmente a história original dos Três Cordeiros, mas é muito boa e todos os elementos estão lá. Mas eu acho que eu perdi o fio da meada. Vamos voltar para o pesadelo que está acontecendo com a nossa Chapeuzinho Vermelho. Cartão Boizinho. Cartão Boizinho. Já que o lobo já está vigiando faz algum tempo, chegando lentamente cada vez mais perto de nossa Chapeuzinho Vermelho. Lembre-se, Chapeuzinho, não fale com estranhos. O que está fazendo tão tarde aqui nos bosques? O lobo pergunta. Minha mãe mandou eu não falar com estranhos, disse Chapeuzinho. Estranho? Eu não sou estranho. Sou seu amigo. Pode confiar em mim. E apesar do lobo estar usando roupas, sua aura primitiva e animalesca está borbulhando no ar, quase como se ele estivesse se contendo para não rasgar a garotinha em pedaços. Bom, de qualquer forma, a nossa Chapeuzinho Vermelho conta onde está indo. Sua avó está doente. Ela quer entregar uma cesta de doces e a fazer companhia. Com essa informação, o lobo se contém, some na mata adentro, indo para a casa da vovó, sem que a Chapeuzinho soubesse. Na casa da vovó se ouve uma batida. A vovó pergunta: quem é? E ouve a voz da Chapeuzinho Vermelho. Mas nós sabemos muito bem quem é de verdade. Ela abre a porta. Acho que não veremos mais a vovó agora. Então passamos para uma visão binocular da Chapeuzinho. E agora com esse plano gravado na visão real. O que deixa tudo mais tenso,
A Chapeuzinho sabe que tem algo de errado acontecendo. Aquele lobo não é confiável. Talvez fosse melhor voltar ou correr? Não. Já é tarde demais. Só resta um caminho agora. A Chapeuzinho finalmente chega ao seu destino, a casa da vovó. Talvez já foi confortável uma vez, mas essa noite ela sente a presença daquela coisa impregnada nessa casa. Mesmo entrando, ela não consegue não sentir que está sendo observada. Ela sabe que tem que achar a vovó e se esconder. Então ela abre a porta do quarto da vovó e lá ela vê... Come closer. 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 É a vovó? Ou o resto que sobrou dela? No momento que ela viu isso, ela sabia que não dava para se esconder daquilo. Enquanto estivessem na floresta, nenhum lugar era seguro. Nenhum lugar. E quem diria que deixar uma criança sozinha andar numa floresta à noite daria ruim? Quem diria? Poxa, esse primeiro episódio foi interessante. Esse lobo mostrando como uma força quase imparável, como se fosse uma entidade. Isso realmente é intrigante. E a história segue quase os mesmos moldes da história original dos contos de Chapeuzinho Vermelho, que já eram bem sangrentas, mas ficou ainda mais aqui e só duas coisas mudaram: a criança não ter sobrevivido, e isso é uma consequência de nessa história não ter um personagem dos contos originais, o caçador, que na história original ele mata o lobo, e há divergências em algumas histórias. Ele corta a barriga do lobo ou solta a vovó, em outras a vovó só morreu mesmo. Mas só porque o caçador não apareceu nessa história não significa que ele não exista nesse universo. E nos próximos episódios ele irá aparecer, mas talvez balas não sejam o suficiente para tirar a vida daquela coisa, porque todos na floresta agora estão condenados. Então, se possível, deixa o hype. Ah, pera, não, eu não tenho hype. Tem uns comerciais no vídeo. Ah, espera, também não tem. Seja membro? Também não, né? Sei lá, faz um ritual para ver se esse vídeo vai bem. Isso já ajuda bastante. Mas bem, por hoje é só. Espero que tenha um bom dia e uma segura noite. E tchau, tchau. Crazy, all for the love of you. It would be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two.